Ok, pessoal. Ok. Vamos continuar. No último vídeo dessa série, eu mostrei que esse fato aqui é verdadeiro, corolário. Dados de vetores V1 até VK pertencentes a Rn. Esses vetores são Li se e somente se, uma vez que eu tenho uma combinação linear desses vetores que dê igual ao vetor nulo, então necessariamente todos esses coeficientes têm que ser iguais a zero. Todos os coeficientes. Ou seja, uma combinação linear de vetores Li só pode dar o vetor nulo se todos os coeficientes dessa combinação linear forem iguais a zero. Foi o que a gente mostrou no, no último vídeo. Agora eu vou usar esse fato para demonstrar a seguinte proposição. É o seguinte. Dados os vetores Li V1, V2, V3 até VK, todos pertencentes a Rn, tá? Todos os vetores. Então, eu tenho A1 V1 mais A2 V2 mais A3 V3 assim por diante até mais AK VK. Isso aqui é igual a B1 V1 mais assim por diante mais BK VK. Então, essas duas combinações lineares, elas dão o mesmo vetor, ou seja, essa combinação linear é igual a essa combinação linear, somente se A1 for igual a B1, A2 for igual a B2, e assim por diante, e por fim AK igual a BK. Tá? Tem essa posição aqui. Essa posição é muito importante, porque ela me diz que se eu tenho essa combinação linear e essa combinação linear, elas só dão o mesmo vetor se esses coeficientes forem iguais. Se o coeficiente do vetor V1 for igual ao desse coeficiente aqui foi igual a esse aqui, o A2 foi igual a B2 e assim por diante. Isso é simples de demonstrar. Demonstração. A gente vai usar esse fato que a gente viu no vídeo passado aqui. Vou usar esse fato que a gente viu no vídeo passado. Então, vamos lá. Primeiro, é, vamos por hipótese, né? Por hipótese, vamos hum, vamos ver. Por hipótese, a gente tem A1 V1 mais A2 V2 mais A3 V3 assim por diante, mais AK VK igual a B1 V1 e assim por diante, mais BK VK, tá? Por hipótese, a gente tem isso aqui. Mas se a gente tem isso aqui, então eu posso passar. Então eu posso simplesmente subtrair desse lado aqui, por exemplo, eu posso subtrair menos B1, V1, menos, assim por diante, menos BK, VK. Posso fazer essa subtração e faço a subtração desse lado também aqui também. B1, V1, menos, e assim por diante, menos BK, VK.
Desse lado aqui eu vou ter o vetor nulo, do outro lado eu vou ter o seguinte. Dessa forma, a gente tem o seguinte. A gente tem A1 menos, aí eu vou A1 menos B1, V1, mais, e assim por diante, mais AK menos BK, VK, isso tudo vai ser igual ao vetor nulo, tá? O que eu fiz aqui? Eu subtraí desse lado, peguei esse cara aqui, subtraí menos B1, V1 desse lado, subtraí menos B1, V1 desse lado. Isso aqui dá zero, né? Isso aqui dá isso aqui. E fiz com todos esses caras. Desse cara aqui eu subtraí menos BK, VK desse lado, subtraí menos BK, VK. Aí desse lado aqui sobrou somente o vetor nulo, desse lado ficou essa expressão aqui, tá? Dessa forma, a gente tem isso aqui, mas a gente sabe por esse corolário aqui, que se eu tenho uma combinação linear de vetores LI que dá o vetor nulo, então necessariamente esses coeficientes têm que ser nulos, né? Então, mas como V1 até VK são LI, então a gente tem que esse coeficiente aqui é zero, e todos esses coeficientes são zero, né? Esse coeficiente, o do A2 menos V2, o do A3 menos V3 e assim por diante. Então, então concluímos que A1 menos B1 é igual a zero, e assim por diante, até AK menos BK igual a zero. Donde, aí a gente pode concluir, finalmente, donde A1 é igual a B1, e assim por diante, até AK igual a BK. Tá? Como queríamos demonstrar. Então, isso é uma posição muito importante, que mostra que se eu tenho uma combinação linear, digamos que se eu tenho duas combinações lineares que dão o mesmo vetor, então necessariamente os vetores têm que ser os mesmos. Tá? Não, esses coeficientes, desculpa. Os coeficientes aqui têm que ser os mesmos. Necessariamente. Tá? Por outro lado, se eu tiver duas combinações lineares diferentes, necessariamente os vetores vão ser diferentes. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Vamos mostrar o seguinte. Aqui eu tenho uma proposição que também vai ser importante. Sim. Extrema importância. Mais uma proposição. Ela diz o seguinte. Dado o subconjunto, pega um subconjunto aqui, finito, por exemplo, S igual a, coloco o 1 até o K, tá? Esse subconjunto, ele está contido no Rn, ou seja, eles são vetores, o 1, o 2 até o K são vetores do Rn, tá?
Dado o subconjunto tal de vetores Li. Esses vetores são Li, tá? E seja o vetor, colocar aqui V1, pegar aqui o V1, igual a A1, o 1, mais, assim por diante, A2, o 2, A3, o 3, mais a K, o K, com, isso é importante, com A1 diferente de zero, tá? Então tenho dois personagens dessa posição. Eu tenho esse conjunto aqui, de vetores Li, e tenho esse cara, esse vetor, que é uma combinação linear desses vetores aqui, tá? É, e é importante que esse cara aqui, que está multiplicando o 1, seja diferente de zero. O resto pode ser zero, pode ser... Mas esse cara aqui tem que ser diferente de zero, tá? Para dar certo. É, então, então, os vetores do conjunto. Eu vou gerar um outro conjunto, chamar S', por exemplo, igual a V1. Aí eu troco o 1 pelo V1, aí vem o 2 e assim por diante, até o K, tá? Obtido, conjunto obtido ao trocar, obtido trocarmos, ao trocarmos o 1 por V1 em S. Então, esses vetores desse conjunto também são Li, tá? É, então, na verdade, esse dá até para ser mais, é, dá até para ser mais geral. Ou seja, esses caras são Li se, tudo bem, se somente se esses caras, dá para dizer que esses caras são Li, se somente se esses caras também são Li, tá? Mas vamos por partes. Vamos mostrar primeiro que se esses caras são Li, então esses caras também são Li. Então vamos demonstrar. Demonstração. Demonstração. Bem, para demonstrar que esses caras são Li, para demonstrar que esses caras são Li, a gente tem que fazer o seguinte. Vou usar de novo esse corolário aqui. Eu vou fazer uma combinação linear dele, vou pressupor que existe uma combinação linear deles que dá o vetor nulo e mostrar que necessariamente nessa combinação todos esses coeficientes também tem que ser zero, tá? Então vamos lá. Vamos fazer uma combinação linear. Vou fazer, por exemplo, dada a combinação linear, a combinação, a combinação linear B1, V1 mais B2, U2, mais assim por diante, mais BK, UK, né? UK igual ao vetor nulo. É, a gente pode reescrever, podemos reescrevê-la
escrevê-la como. Eu vou simplesmente substituir esse cara aqui no V1. Vou substituir esse cara no V1. Isso vai dar o seguinte. Então vamos lá. Fica B1 vezes V1. Só quem é V1? V1 é esse cara aqui. Então eu vou colocar esse cara aqui. Vezes A1, o 1, mais 1, AK, o K, né? AK, o K. Mas aí eu somo os outros. V2, o 2, mais somatório, lá, soma tudo, até BK, o K. Isso aqui tem que dar zero, tá? Daí, a gente obtém o seguinte, de onde? Então fica B1, A1, U1, né? Eu multipliquei isso aqui. Aí eu tenho que multiplicar B1, A2, o 2. Aí só que B1, A2, o 2 eu posso somar com esse cara aqui, ó. Então fica B1, A2 mais B2, vezes o 2, mais B1, A2 mais B2, vezes o 2, mais B1 a 3 mais B3 vezes o 3, assim por diante, até B1 AK mais BK vezes o... Isso aqui tem que dar o vetor nulo. Bem, mas aí por hipótese, esses vetores, o 1, o 2, o 3 e assim por diante, são todos LI. Mas por hipótese, mas por hipótese, o 1 e assim por diante, até o K são LI. Se eles são ali e eu tenho uma combinação linear que dá o vetor que resulta no vetor nulo, então cada coeficiente desse tem que ser zero. Então, logo, B1 A1 tem que ser igual a zero, B1 A2 mais B2 tem que ser igual a zero, e assim por diante, até B1 AK mais BK tem que ser igual a zero. Mas veja, por hipótese também, A1 é diferente de zero. Então, se esse cara é diferente de zero, o cara que tem que ser igual a zero é o B1. Como A1 é diferente de zero, A1 é diferente de zero, B1 tem que ser igual a zero. Já mostrei que B1 é igual a zero aqui. Já mostrei que esse cara tem que ser zero. Mas se B1 é igual a zero, então esse cara aqui é zero, então B2 é igual a zero. E assim por diante. B3 é igual a zero, B4 é igual a zero, B1 é igual a zero, o que implica que o que implica o que implica que B2 igual a zero e assim por diante, até BK é igual a zero. Que é o que a gente queria, né? Como queríamos demonstrar. Que a gente demonstrou que se eu tenho uma combinação linear desses caras, que dá o vetor nulo, então necessariamente todos esses coeficientes têm que ser iguais a zero. Todos os coeficientes desses caras têm que ser iguais a zero. Foi o que eu mostrei. Todos os coeficientes têm que ser iguais a zero. Por isso que é importantíssimo que o A1 seja diferente de zero. Porque se o A1 aqui fosse igual a zero, o B1 não precisava ser diferente de zero. E aí a gente teria mais de uma possibilidade. Tá? É, dá pra mostrar a volta também. Dá pra mostrar a volta. Dá pra mostrar que é, se esses caras são LI, não, mas não precisa não.
Se, esse, se esses caras são LI, então esses caras também são LI. É um corolário, né? É um corolário, mas não precisa. Por que, por que não precisa? Deixa eu explicar por que não precisa. Porque como A1 é diferente de. Como A1 é diferente de zero. Não, deixa eu mostrar isso aqui. É um corolário. Vou botar aqui. Corolário. É, ahn, se é, esse conjunto aqui, S' igual a V1, o 2, né? O 2 até o K é, for LI, S igual a 1, o 2 e assim por diante até o K, também é. Porque essa operação é reversível, né? Mas deixa eu demonstrar. Demonstrar. Demonstração. Vou fazer demonstração disso aqui, tá? Vou fazer demonstração disso aqui. É, eu vou fazer a demonstração. Na verdade, eu vou fazer a demonstração, depois eu vou reescrever esse corolário de uma forma mais útil. Deixa eu fazer a demonstração disso aqui. Muito bem. Se V1 igual a A1, 1 mais e assim por diante, blá blá blá, mais AK, VK com A1 diferente de zero, então eu posso inverter. Então, o 1 é igual a 1 sobre A1, V1, menos A2 sobre A1, V2, menos assim por diante, menos AK sobre A1, AK sobre A1, troca. É U, né? U2 aqui. E aqui é o K. U2, o K. Tá? Então eu posso fazer isso aqui. É, porque basicamente eu passei todo o resto aqui para esse lado, negativo, e dividi por A1. Como A1 é diferente de zero, eu posso fazer essa divisão. Então fica assim. E aqui, novamente, eu tenho o caminho inverso, né? Eu pego um conjunto que é LI, aqui, e troco esse primeiro, que é o V1 aqui, por um 1, que é uma combinação linear desses vetores com esse cara aqui diferente de zero. E aí é só aplicar o, a posição diretamente. E a proposição e a proposição e a proposição anterior se aplica diretamente. Diretamente. Pronto. Então, o que acontece? Para que, pra pra que fazer isso, né? É para mostrar que isso aqui é um si somente si. Ou seja, esse cara, esses vetores, esses vetores aqui são LI,
se e somente se esses aqui também são. Ou seja, se esses caras são LD, necessariamente esses caras também vão ser LD. Não tem como um deles ser LI e o outro ser LD. Tá? Não tem como. É, então, será que a gente pode modificar um pouquinho esse corolário? É, se. Deixa eu modificar aqui. Esse cara aqui é LI, se e somente se. Deixa eu pegar aqui. É, na proposição anterior, na proposição anterior, posição anterior, deixa eu trocar aqui. S igual a 1 até o K. É, deixa eu tirar o S. Deixa eu ficar melhor. O 1 até um K são vetores LI. São vetores LI. Se e somente se V1, o 2 e assim por diante, até o K, também é. Também é. É, não sei se ficou muito bom não, mas tá bom. Enfim. É, então, a gente demonstrou esse resultado importante aí, né? É, que mais falta? É, isso, bem, sobre LI e LD, essas são as partes importantes. É, próximo vídeo a gente começa a falar sobre espaços gerados por um conjunto de vetores, tá? Até mais. Tchau, tchau.